Fala, Rafinha! Fala, Rafinha! Como é que tá, meu amigo? Ó, você tá de parabéns, você tá num estilo hoje, cara. Olha, A gente conversou mais cedo, né? Eu falei, Rafa, como é que tá a tua performance aí? Graças a Deus tá muito bem. Tu é o concurso, cara. E eu falei, cara, vamos dividir alguns cases com eles, porque a galera tá sendo cobrada aí. Então, a nossa ideia aqui é trazer estratégias, dicas de como eles podem aproveitar. Então, é o seguinte, eu vou até me apresentar primeiro. Para quem não me conhece, eu sou o Rafael Testa, eu sou fundador da Black Bankers, 16 anos de mercado financeiro, ganhei prêmios por alguns de muitos anos consecutivos. Quando eu trabalhava dentro do mercado, por ter se tornado essa referência, né, de ganhar prêmio, eu ajudava muita gente dentro do banco. As pessoas me procuravam para criar estratégia, para ajudar a compor carteira de investimento, a fazer parecer de operação milionária. Era comum eu fazer isso. Eu falei, opa, eu acho que eu ajudo pessoas. E eu fui estudar EAD, né? Fui estudar fora, fiz muitos cursos, treinamentos, imersões. E aí eu entendi que eu poderia, no EAD, que é ensino à distância, tá propagando essa minha autoridade, né? Essa minha referência, esse meu conhecimento para mais pessoas. Decidi fundar a Black Bankers lá em 2018 e hoje somos a maior escola do Brasil em treinamentos para bancários. E foi quando você? Rafa, Oi? foi quando eu te conheci. Foi quando nos conhecemos. Nós nos conhecemos no início de 2018, né? E eu pedi demissão do banco para Foi. tocar efetivamente a operação da Black em dezembro. E você, cara, fala um pouquinho de você aí, quanto tempo você tem de mercado financeiro, o que você faz hoje? Sempre gosto quando você me apresenta, não sei por quê. Posso apresentar? Posso apresentar? Você me apresenta e eu fico assim falando, caramba, eu sou tudo isso mesmo? Eu Ó, gosto galera, pra não, caramba. eu apresento. Senhoras e senhores, Rafael Melo, cara, um dos caras mais disruptivos que eu conheço, né? Porque é meu amigo, se tornou meu amigo, não. O nosso vínculo de amizade veio do profissional e é uma linha dupla, né? A gente é amigo, a gente é parceiro. Não à toa, eu o escolhi para ser o meu head, o meu responsável de seguros aqui na Black. O Rafa, eu conheci ele na experiência que ele teve dentro da seguradora do próprio banco, né? E quando eu também estava lá, eu era do Santander, ele era da Zurich, nós nos conhecemos. E quando eu pedi demissão para, na verdade, não fundar, né? Eu fundei a Black dentro do banco. O Rafa, um pouquinho depois, ele teve um convite de uma das maiores seguradoras do mundo, uma das maiores, ou até a maior dos Estados Unidos, acho que é a maior dos Estados Unidos, né? Uma das maiores do mundo. E ele foi trabalhar lá. E hoje ele é simplesmente destaque lá, ganhou prêmio, já foi para o exterior. E, como eu falei, foi destaque aí recentemente aí, com prêmios e vendas. E o Rafa tem essa dupla atividade, né? Conosco, sendo o head, o dono da cadeira de seguros da Black, e na atuação dele dentro do mercado financeiro como especialista em transferência de risco financeiro. Puta que pariu, velho! Acertei? Acertou, Rafinha, na mosca. A gente traz gerenciamento de risco, né, cara? E é muito legal isso, porque assim, eu tô há mais de 20 anos na área comercial, né, Rafa? Eu comecei lá atrás no Unibanco, era trainee do Unibanco, virei gerente do Unibanco, e aí em seguida você passa a ter alguns cargos bem interessantes lá dentro que você vai crescendo. E aí fui trabalhar de repente numa outra empresa e cooperativa de crédito, na época. Ainda era muito recente esse negócio de cooperativa de crédito, né? Isso eu estou falando há quase 20 anos atrás. E, de repente, um grande amigo meu montou uma importadora e eu fui administrar a importadora junto com ele. Foi quando eu realmente aprendi muita coisa, de tudo, de comercial, financeiro, comércio exterior, enfim, onde a gente realmente vai para o game ali, né? Onde você se torna o lado de cá, né? E agora voltei para o mercado financeiro e aí fui para a seguradora, para a MetLife. Depois fui a convite da Zurich para a Zurich no Rio de Janeiro e voltei novamente para a MetLife pela primeira vez.
eu tive a oportunidade de ser a única pessoa que até hoje conseguiu voltar para a seguradora, depois de ter saído. Então, é uma oportunidade que eu abraço, porque é uma empresa extremamente incrível, Rafa, onde eu aprendi, de fato, uma escola para a vida. Eu, outro dia, comentei com um consultor de grande sucesso lá na companhia, e ele me ligou para perguntar algumas dicas e tal. E eu falei, cara, essa semana parece que eu aprendi o que é uma palavra resiliência. Rafinha, eu acho que eu sempre ouvi essa palavra na minha vida. Desde que eu entrei na área comercial, eu sempre ouvi, seja resiliente, mas eu nunca tinha assimilado aquilo internamente para mim. E semana passada e essa semana eu falei, cara, a resiliência é exatamente você, cara, ter uma capacidade de se transformar quando você cai e a velocidade que você sobe, sabe? Você ter força para subir. Porque na área comercial, uma hora você está no céu e no mesmo dia você pode estar no inferno. Normal. Né? E assim, deixar essa palavra hoje em dia eu não consigo mais. Eu aprendi o que é ser resiliente e, cara, vou levar isso agora pro resto da vida comigo. Agora, ficar muito tempo embaixo, eu já não quero mais. Então, assim, a capacidade de você, quando cair, usar essa queda como um trampolim, né? E eu tive momentos de queda, momentos de subida, momentos de queda, momentos de subida, e nunca me dei conta disso. E trazer esse ensinamento, trazer essa experiência de 20 anos, cara, na área comercial, é muito tempo. 20 anos é um tempo significativo, né, Rafinha? Então... E vou te falar, Rafa, para mim, é de muita humildade e até vulnerabilidade, e isso é uma característica de poucos, e chegar publicamente e falar isso, porque você é um cara alta performance, eu sou um cara alta performance, mas eu confesso, já falei isso várias vezes, quem segue a Black mais tempo, já viu eu contando as minhas histórias darks, né? A gente tem baixos, sim, é muito natural. Só que é legal a gente, ao entender de desenvolvimento humano, né, Rafa? E a PNL ajuda isso, estudos de inteligência emocional ajuda isso, inclusive isso é uma das nossas especialidades na Black. Quando a gente tem clareza desse movimento, a gente faz isso, a gente chega num nível de compreensão, clareza e até de inconformação que estar embaixo é natural. E manter lá embaixo é uma opção. Não é escolha, não é natureza. Qual o problema do ser humano, né? A falta de clareza. Eu não deveria estar aqui no fundo do poço. Eu não deveria estar mal. Por que não deveria? Não existe. Eu conheço pessoas... Eu sou um cara bem alta performance. Mas eu conheço pessoas que são 5 vezes maiores do que eu. Sabe por que eles são assim? Porque eles têm clareza que em algum momento eles vão dar uma caída. E para eles é normal, é natural. O que eles fazem? Eles buscam a solução rápida para sair dali. Eles não ficam ali lamuriando o ato. O ato é natural. E legal você ter falado isso, cara. Isso mostra muita humildade, o quanto você é um cara incrível, velho. Um cara incrível. Eu acho que você falou de vulnerabilidade. Putz, eu uma vez li um livro interessantíssimo, Rafa, sobre o poder da vulnerabilidade, né? Chama A Coragem de Ser Imperfeito. É uma ótima dica para o pessoal que está aqui assistindo agora de leitura. É de uma escritora norte-americana chamada Brené Brown. E ele fala sobre o poder da vulnerabilidade. E hoje estar vulnerável, para algumas pessoas, é algo muito... Não, eu não posso me expor, eu não vou me expor. Não, isso aqui eu vou ficar vulnerável. Mas se as pessoas descobrissem que estar vulnerável é muito melhor, as pessoas provavelmente teriam uma outra concepção sobre vulnerabilidade, né? Rafa, que eu estudei muito neurociência, né? E ao vir na internet, para eu criar a Black, expor a minha vida, né? Quando eu li esses estudos da neurociência, eles falavam assim, o que o manual de vendas fala? Testa, mostra que você é top, é foda, ganhou prêmios e fez isso. Eu tenho um livro meu, que é O Jogo que se Ganha Fora das Quatro Linhas. A gente já teve mais de, sei lá,
tem que contar lá 30 mil downloads. E eu só conto história boa. Só que hoje eu comecei a fazer esse estudo de neurociência. Ele fala, teste tem que ser mais vulnerável. Tu tem história triste? Eu falei, óbvio. Claro. Tu tem história ruim? Eu falei, óbvio. Menos de um ano depois, eu escrevi o meu segundo livro, que é O Me Fudi, Mas Cresci. Que é um livro que eu só conto história triste. E a partir daí, eu meio que, Rafa, me libertei. E impressionantemente, as pessoas se inspiravam naquele teste do jogo que se ganha fora das 4 linhas. Mas as pessoas se conectaram comigo no Me Fudi, Mas Cresci. Porque todo mundo tem seus problemas, né? E eu escolhi ser vulnerável. E eu não me envergonho disso. Eu falo com o maior prazer várias coisas. Quem já leu meu livro sabe que eu já fiquei endividado. Hoje eu moro numa casa bacana, graças a Deus, mas há 5 anos atrás era nome sujo no Serasa. E eu estava no banco, né? Cara, tem um monte de história triste, mas o dia hoje aqui não é de contar história triste. Falar em casa, a gente tem que voltar a fazer aquele churrasquinho com aquela carninha japonesa, hein? Puta, temos, cara. Você falou pra mim, Rafinha, eu nunca comi carne tão saborosa na minha vida. Poxa. A gente precisa voltar a fazer um churrasco. Deixa essa pandemia sentar um pouquinho, a gente volta a se... Daqui a pouco a Marina vai nascer, crescer um pouquinho, vai ser o tempo que todo mundo tá vacinado, pandemia vai ter acabado, e sei lá, setembro... Cara, depois de setembro, vai ter acabado tudo. Eu vou querer fazer churrasco, viajar. Ixi, Maria do céu, me aguente. Ó, depois que a pandemia acabar, vai estar todo mundo protegido financeiramente e vacinado. E vacinado, meu Deus do céu. O cartão de crédito que lute. É isso, Rafinha. Vamos lá, vamos para o que interessa. A gente separou aqui 3 dicas para a galera estar focando. Dentro das 3 dicas que nós vamos trazer aqui, eu falo a dica, eu quero que você mais disserte, que você é o cara que está no dia a dia, você é o cara que está vendendo, literalmente, fazendo negócio, e dentro dos 2 públicos que você me deu, na minha visão, sempre foi um público muito óbvio de se vender seguro. Só que o segundo, você me surpreendeu. E eu quero que você conte um pouco mais de história sobre isso. Mas não falar a dica 2 e 3, que são os 2 públicos, eu queria falar sobre o número 1. Reportagens e mais reportagens, notícias e mais notícias, balanços financeiros e balanços financeiros, inclusive IPOs acontecendo aí, né? De desmembramento de áreas securitárias, várias coisas acontecendo, mostrando que o resultado de venda de seguros de 2020 para cá, os últimos 12 meses, foi um sucesso. Rafa, o que você explica no momento pandêmico, aonde, entre aspas, a objeção comum do dia a dia é: tô sem dinheiro, tô preocupado de ficar desempregado, e seguros aumentar as vendas. E, ao mesmo tempo, bancários, e muitos que estão aqui talvez estejam nesse status, estejam mal na meta de seguro. Como é que pode um cenário de mercado crescendo e tem gente que está meio que mal na meta, não conseguindo ainda vender o produto? O que ocorreu no teu mercado e em muitos mercados, para muitos bancários ou integrantes de mercados securitários e financeiros no setor de seguro de vida? Rafa, primeiro, cara, o que eu penso e o que realmente o mercado também tem enxergado. As pessoas passaram a enxergar, talvez, a morte de perto. A morte, de fato, assim, não tem outra palavra que eu não diga. Eu posso falar ausência prematura, eu posso falar não, ausência, mas a morte, de fato, está no dia a dia hoje de todo mundo. Você liga o jornal, você liga a televisão, o que se fala é a atualização das mortes por Covid, cara. Essa é a realidade do mundo hoje, do mundo. Não é uma especificação, uma análise somente brasileira, é no mundo isso, né? E as pessoas passaram a sentir mais na pele uma grande necessidade de se proteger financeiramente. Então, quantas pessoas não ficaram internadas e deixaram de gerar renda? Quantos empresários não tiveram que fechar seu estabelecimento e se viram sem renda?
Pessoas que acabaram de investir dinheiro para montar um negócio e da noite para o dia fecha a porta, não tem como gerar renda. E eu não tenho reserva financeira. E outra, agora ainda estou doente por Covid ou por uma outra doença. Rafa, Paulo Gustavo, parece que o tratamento diário dele, diário, e não coberto pelo plano, Custa 30 mil reais por dia. por dia. E aí, se você não tem um planejamento financeiro adequado para uma ocasião dessa, de acordo com a sua realidade, como você vai sobreviver depois disso? Né? Uma pandemia, acho que não só ela acelerou muita coisa, acho que no mundo inteiro, tecnologia, a própria vacina foi feita em tempo recorde, né? Mas muita coisa acho que acelerou em relação ao que a gente chama de educação financeira. Talvez hoje o brasileiro se preocupe mais e se planeje mais financeiramente e ele consegue se organizar e entender, peraí, se algo me acontece hoje, ontem, hoje como fica meu filho? Hoje como eu fico de renda? Rafa, a primeira coisa que eu fiz quando eu me internei foi ligar para a pessoa que fez o meu seguro na época e perguntar, cara, eu fiz isso há mais de 10 anos atrás, como está o meu seguro? Tá tudo em dia? Tá certinho? Tá. Então, ok. Menos mal. Agora, se você para pensar hoje, você tem uma ideia, Rafinha, de quanto essa notícia saiu em março, de quanto foi deixado de renda só das pessoas que hoje morreram, quanto deixou de injetar na economia das pessoas que morreram por Covid? Cara, não tem a mínima. 5,1 bilhões. E essa matéria ela saiu em março, foi feito pela FGV, saiu na Infomoney, foi uma pesquisa feita pela FGV, e na época que eles fizeram a pesquisa, somente 91 mil pessoas tinham morrido. Qual é o quadro que nós temos hoje de mortes por Covid? Tá 300 mil, eu acho, né? Eu nem acompanho, cara. Meu Deus do céu. E aí, quando a gente transforma isso em uma renda média das pessoas que morreram, e aí eu estou calculando pessoas entre 20 e 69 anos de idade, Rafa. Que são as elegíveis de contratar um... Porque eram pessoas que, às vezes, eram o único pilar financeiro da casa. Se eu pego essa renda média de pessoas entre 20 e 69 anos de idade, Rafinha, dá mais ou menos em torno de uns R$ 2.300 de renda média do brasileiro, tá? Se eu pego 5% desse valor, as pessoas conseguem se proteger financeiramente, Rafa. É irrisório. Se você for no banco, numa grande seguradora, existem seguros hoje acessíveis para todos os públicos. Existem seguros que pessoas pagam 1 milhão, 2, 3 milhões de reais por ano para ter um seguro. E tem seguro que custa R$30. Se essas pessoas tivessem, hoje, pensado de forma educada financeiramente, se você pensar assim, Rafa, se você me pergunta, você sempre foi um cara educado financeiramente? Não. Não. Lembra do que eu te falei, da gente subir, descer? Cara, eu nunca fui. Eu tive que aprender a ser. Ou eu aprendia, ou de fato a vida ia me levar para algum outro sentido, para algum outro lugar. Né? Algumas pessoas que talvez estejam assistindo a gente aqui, por exemplo, sabem da minha história pessoal de vida e conheceram o meu irmão, conheceram a esposa, a mãe da minha filha, que faleceu num acidente de carro. E se ela não tivesse deixado a minha filha financeiramente hoje, ela pode estudar qual a faculdade que ela quiser. Se ela falar assim, papai, eu quero ir para estudar em Harvard, ela pode estudar em Harvard porque ela tem condições financeiras para isso. Porque a mãe dela se preocupou em fazer isso. E um imprevisto acontece com qualquer pessoa, Rafinha. Hoje está em voga isso de Covid. A gente não ouve mais falar em dengue. Parece que a dengue sumiu. Viu o vírus da Covid, a dengue foi embora. Mas as pessoas continuam morrendo por dengue,
as pessoas continuam morrendo por câncer, infarto, as pessoas continuam vivendo e morrendo. Então, assim, hoje, se as pessoas tivessem essa talvez tranquilidade e pensassem em se proteger financeiramente lá atrás, antes de adquirirem, por exemplo, um problema como a Covid, talvez as famílias que hoje passam necessidade e dependem da ajuda do governo não tivessem tendo que lutar para receber R$350. Talvez essas pessoas pudessem ter uma opção. É claro que aqui eu estou falando de seguros, Rafa, de pessoas que têm capacidade de pagamento, tá? Eu não estou levando em consideração pessoas que estão abaixo da linha de pobreza, fora esse questionamento. Agora, pessoas que poderiam pagar R$30, R$300, 3 mil, preferem adiar a decisão e falar: deixa eu pensar mais um pouquinho. Amanhã eu vejo como isso vai ser. Amanhã pode não ser. E aí é o ponto que eu quero te perguntar. Você falou que o brasileiro ele é mal educado financeiramente, isso é um fato. Mas a pandemia trouxe senso de risco, né? Senso do risco da morte. Mas é muito natural alguém falar isso. Deixa eu pensar. Deixa eu falar com a minha esposa. Mas poxa, esse valor não entra no meu orçamento. Você, como especialista, quando você lidar no teu dia a dia com isso, porque você não é aquele especialista que está lá na cadeira da FGV dando aula de seguro. Tu não está dando aula de seguro. Tu está no dia a dia. Tu tá hoje. O teu dia de hoje foi vender seguro o dia todo. Foi dar consultoria o dia todo. Desde as 8 da manhã. Em qual tom você usa a pandemia para dar aquele choque na pessoa e ela tomar consciência que ela tem que tomar essa decisão? Senso de urgência, Rafa. O senso de urgência, às vezes, por exemplo, eu pego muito... Você, Rafinha, você é um empresário. Lembra lá atrás, quando a gente fez o primeiro seguro, talvez você não era CLT. Eu era do banco, sim. Quando você estava no banco, você como CLT, você tinha uma condição de remuneração diferente da que você tem hoje. Sim. Né? Então, o que acontece? A tua renda naquela época, se ela caísse, você ia para o INSS, você perdia quase que 70% da tua renda. Você tinha um INSS para te segurar. Se você perdesse 70% da tua renda, faria diferença no teu orçamento? Porra. Olha só a resposta que você me dá. Pronto. A partir dali, você já pode entender que a dor do cliente eu não posso perder 70% da minha renda. Então você já entende que o teu cliente tem uma necessidade de manter um padrão de vida. E aí o padrão de vida... Só que o seguinte, às vezes, Rafinha, quando eu estava não só na Zurich como na MetLife, eu já vi muita gente preocupada com a própria meta. Com o próprio número. Esquece. Deixa isso secundário. O mais importante é quem está na tua frente, cara. Quem está na tua frente, o teu cliente, é com ele que você tem que se importar. Você tem que ser uma conversa de fato genuína. E outra, eu aprendi com um cara que ele já foi CEO de marketing, CEO não, é o CMO, né, que chama, de marketing da MetLife. Ele foi diretor de marketing da MetLife. E ele sempre fala, a gente precisa hoje trabalhar como se fôssemos os advogados das crianças que estão ali. Nós somos os advogados dos que ficam. Eu não estou preocupado se você vai ou não vai morrer, Rafa. Eu estou preocupado com a Maria Luísa, com a Magda. Estou preocupado com a Marina que vai nascer. Como elas ficariam sem você aqui hoje? O único pilar financeiro da tua casa. É ela que é o centro da minha atenção, não é o Rafa. E eu preciso fazer com que o Rafa enxergue isso de forma genuína. Isso precisa ser verdadeiro, Rafa. O cliente precisa sentir essa verdade. Ele só compra o teu produto ou o teu serviço se ele te compra antes. Isso você ensina na Black Bankers. Você ensina isso lá. Tô errado? Não. Você ensina isso diariamente, inclusive, nos desafios que você faz,
você ensina isso no CPA 30, você ensina isso nos e-books, você ensina isso no seu dia a dia. Agora, eu posso ensinar você a vender um seguro e você pode escolher não fazer daquela melhor maneira. Eu digo sempre, gente, a roda já existe. Não adianta querer inventar roda. Às vezes, pega e faz o básico. Segue o roteiro. O roteiro, às vezes, ele serve para te dar uma direção. Né? Então, assim, a nossa linha de raciocínio é seguir uma direção, seguir um roteiro. Com esse roteiro, você vai conseguir transformar as suas abordagens num índice de assertividade maior. Então, eu vejo muito bancário, por exemplo, às vezes me chamando e perguntando, Rafinha, eu não sei na hora de entrar na venda. Eu falo simples. É só você ligar o jornal e assuntar com o teu cliente. Qual é a notícia do momento? É a Covid. Usa esse momento. Não é algo que eu diga assim, cara, que legal, isso aumentou pra caramba o número de vendas. Claro que não. Isso não é bacana. Seria muita hipocrisia, porque eu me beneficio disso, ok. Mas, independente, Rafinha, enquanto uns choram, outros vão vender lenço. Vai existir pro resto da vida. Podia ter sido outra catástrofe. Podia ter sido outro tipo de catástrofe. Mas, assim... Eu enxergo diferente, Rafa. Parece meio clichê que eu vou falar, mas é propósito. Porque o que você está propondo aqui para eles é não seja advogado da sua meta. Seja advogado da família do teu cliente, nem do teu cliente. Porque quando o cliente enxerga no seu olhar, no seu argumento, você advogando pela família dele, ele vai falar assim, caraca, esse cara aí tá defendendo mais a minha família do que eu. Se essa conclusão for alcançada pelo teu cliente, pelo teu argumento, ao falar coisas desse gênero que o Rafa tá falando, é aí que vem a alta performance em venda de seguros. Eu vejo, a gente vê, né, Rafa? A gente vê muito. Quando a gente inaugura uma turma nova na mentoria, a gente vê a galera tarada pela meta. Não tem nenhum problema ser tarado por meta. Eu sou tarado por meta. Mas a meta é a consequência. A causa é o meu cliente. E no caso, a venda de seguro é a família do nosso cliente. Então, galera, a dica número 1 dessa live é anotem. Não sejam advogados da sua meta. Sejam advogados da família do teu cliente. E assim, em relação ao que você está falando das outras dicas, Rafa, a gente precisa pensar também num público, hoje, que a gente, às vezes, é deixado um pouco de lado. Que é o cara que, às vezes, é concursado em CLT. É muito normal a gente pegar esse público e falar assim, esse cara não precisa de um seguro. Esse cara já está protegido, porque se ele se acidentar, não precisa disso. Se ele ficar doente, não precisa disso. Sim, mas você já pegou a regra, como funciona a aposentadoria de uma pessoa federal, de um estadual, de um município, no caso de uma invalidez, ou mesmo de uma empresa mista, uma Caixa Econômica, uma Banco do Brasil, uma Petrobras? Há algumas especificidades lá que, se a pessoa ficar, por exemplo, Rafinha, mais de 6 meses encostada, por exemplo, se eu tenho um salário, um ganho de 22 mil que eu acumulei por conta de gratificação de função, etc., que eu vou acumulando durante esse período, se eu fico por mais de 6 meses, Rafa, simplesmente essas pessoas perdem a gratificação. Ela volta a ter um salário base de 4 mil. O cara tem um salário base de 22 atualmente, ele tem um salário acumulado hoje de 22 mil, 25 mil às vezes, e cai para 4 mil. Como se mantém financeiramente? Se ele vai ter que reconquistar tudo isso. Quanto tempo? Será que ele vai conseguir? E esse público é um pouco deixado de lado. E aí eu pensei, cara, eu preciso me reinventar. Porque existem alguns públicos, por exemplo, né, que são muito visados. Médico, advogado, o empresário ali que está autônomo,
aquele pequeno e médio empresário que está crescendo. Eles são muito visados. Todos os dias as pessoas ligam para oferecer alguma coisa. Mas essas pessoas que às vezes estão ali na Petrobras, numa Caixa Econômica, no Banco do Brasil, elas não são vistas. Na verdade, elas não são bem atendidas, é diferente. Ninguém quer ter o trabalho de ler uma legislação e entender, peraí, sério que o cara vai ficar 6 meses e ele perde tudo? Sim. Ele perde toda aquela gratificação que ele tem. Ele consegue manter por 6 meses. Depois disso, acaba. Então, e aí, como é que vai gerar renda? Você tá me dizendo... Olha que profundidade essa dica dele. Eu defendo muito aqui o CPA 30, né? As pessoas acham que CPA 30, às vezes, eu não estou criticando, é bom. É você ler mercado financeiro. O Rafa está afirmando aqui que em algum momento o CPA 30 dele foi ler a legislação de concursos para saber quais são os benefícios que as pessoas têm em caso de invalidez. Olha o ponto de profundidade e qual é uma reflexão para vocês aqui, tá? O Rafa aqui, ele está numa posição de expert professor, digamos assim. Mas ele no dia a dia, sabe o que ele é? Para você, bancário, ele é seu concorrente. Ele é seu concorrente. Imagina esse cara Rafa, aqui. Não, peraí. Bancário não. Ó, imagina esse cara aqui atendendo o seu cliente. Imagina o Rafa atendendo o seu cliente. Você consegue conversar sobre legislação de contrato de trabalho ou eu não sei como é que se fala a palavra ao certo, mas a legislação lá do concurso XYZ que passou? Cara, isso é ter CPA 30, tá? Você ter profundidade para estar entendendo como ter, vamos lá, competitividade no mercado de hoje, né, Rafa? Quantos players estão nascendo e que se você, Rafa, não ser o Rafa que você é, os caras vão te engolir ou não vão te engolir? Com certeza engole. Se uma pessoa, por exemplo, muito bem estruturada, Rafa, com um planejamento, hoje, ela tem um carinho especial, às vezes, pelo gerente do banco, fica um pouco difícil de você conseguir brigar. E aí, sabe o que eu, às vezes, digo para o gerente do cliente do gerente do banco? Você, Rafa, que tem um seguro lá com seu amigo que é do banco, gerente dele, fez por reciprocidade, eu pergunto, ele garantiu o emprego dele, fazendo reciprocidade com você. Ele protegeu a família dele, quando ele fez um seguro para você e te deu uma boa taxa no teu financiamento. Mas e você? Protegeu a tua família quando você fez um seguro de fato que não te atende? Você, quando fez uma reciprocidade com o teu gerente do banco, você protegeu a família dele e abriu mão da sua. Você conversou com a tua esposa e com teus filhos o que eles acharam disso? O que você acha que o teu filho, se pudesse dizer hoje, algum palpite, com 2, 3 anos de idade, se pudesse ter discernimento e falar, papai, protege a gente, né? Você acha que ele diria o quê para você? Nossa, tu quebra o gerente do banco falando isso. Faz sentido. Na verdade, não, Rafa. Porque o gerente do banco, ele não pensou no cliente. Eu preciso pensar no meu cliente. Porque se eu não pensar, quem vai pensar nele? Isso faz você vender menos? Né? CPA 30 foi um movimento que nasceu a partir de uma ilusão. Qual foi a ilusão? Quando eu fundei a Black, lá em 2018, eu percebi quase uma doença entre os bancários. Eles iludidos, achando que a certificação era suficiente para eles poderem crescer no banco. Aí sabe o que acontecia, Rafa? Em muitos casos, alguns passavam na prova, porque passar numa prova não tem nada de absurdo. E aí, essas pessoas ganhavam oportunidades. Sabe o que ocorria, Rafa, em muitos dos casos? O famoso beijo da morte. Tu conhece o beijo da morte? Não. Beijo da morte. Tu ganha um beijo, você acha que você está sendo
beneficiado, né? Ah, ganhei um beijo. Só que aquele beijo é o beijo da morte. Você ganha aquele beijo, você ganha a oportunidade, você não está realmente preparado. E aí, 6 meses depois, 9 meses depois, 1 ano depois, vem a cobrança. Cadê seus números, Rafael Melo? Você não passou naquela prova lá? Cadê seus números? Aí o que aconteceu com o bancário? Demissões, frustrações, doenças mentais e etc, etc, etc. O que a Black fundou? Um movimento, que é o movimento CPA 30. CPA 30 é, caramba, parceiro, acorda. Se você não estudar 30 minutos por dia sobre 4 temas, você vai ser esse bancário iludido que vai crescer curricularmente, mas não vai crescer naquilo que te dá resultado, que é desenvoltura, performance, inteligência emocional, capacidade de negociação. E quais são esses 4 temas que compõem a CPA 30? Mercado, negócios, produtos do seu banco e produtos da concorrência. O bancário, ele estudava para as outras CPAs, para as outras certificações, e parava de estudar. Impressionante. E a Black começou um movimento, e hoje é uma tradução disso. Olha aqui, uma aula gratuita na internet para 200 pessoas de seguros. Isso nunca existiu no Brasil. A Black foi a primeira empresa a fazer isso aqui no Brasil. E o movimento CPA 30 instalou-se no Brasil e hoje nós temos aí, sei lá, se for somar todas as redes, mais de 60 mil seguidores, que são pessoas que entenderam o valor da CPA 30. Elas acordaram, porque, caramba, parceiro, acorda. As pessoas acordaram que se ela não estudar esses 4 temas todos os dias, minimamente meia hora, elas não estarão no banco do futuro. A testa não precisa estudar, então, certificação? Precisa. São 4 pilares. O pilar financeiro tem aqui certificação no meio. Até porque quando você estuda para certificação, você aprende um pouco, parte de mercado financeiro. Mas CPA 30 é muito mais do que certificação. Vamos voltar. A dica número 1 foi: sejamos advogados. Não sejamos advogados da nossa meta e sejamos advogados da família do nosso cliente. A dica número 2 foi fazer CPA 30 para entender por dentro legislações de setores públicos, que são setores não tão procurados como, por exemplo, em empresários, médicos, advogados, autônomos, profissionais liberais, dentistas. Que é a galera que tem uma renda maior. Mas a terceira dica, que você me surpreendeu a me contar hoje, você me falou que você, esse último mês, né, de um mês para cá, vem tendo alta performance com CLTs, que na base da sociedade não são os que têm a maior capacidade de renda. Rafa, explique como você vem tendo êxito com o CLT. Rafa, CLT. O que eu percebi nesse período crítico agora que voltou a pandemia? Eu falei, cara, se você é dono de restaurante, hoje, você financeiramente até pode dizer que você está continuando a manter uma renda. Apertou aqui porque você precisa dividir alguns custos e com entrega, etc., mas você não tem mais cliente indo na tua loja, né? Então você tem um espaço físico às vezes enorme, com um custo enorme, e não tem pessoas atendendo ali dentro. E aí eu entendi o seguinte, muitos empresários estavam falando, cara, nesse momento eu não vou fazer absolutamente nada. Nesse momento eu não quero mexer nisso, nesse momento eu não vou fazer isso. E eu fiquei assim, cara, eu preciso reinventar, eu preciso encontrar um nicho de mercado que eu vá conseguir atender. E essas pessoas hoje, realmente, como CLT, existe uma coisa chamada limite de ganho salarial. Às vezes essas pessoas ganham um teto. Por mais que atinja 200% da meta, ela vai ganhar um teto de PL, ela vai ganhar um teto de bônus, ela tem um teto ali para ganhar. O empresário, o céu é o limite. O autônomo, o céu é o limite. É o quanto ele vai vender, certo? Sim, sim. Agora, o CLT hoje, ele continua empregado em grande maioria. O autônomo, às vezes que não tem serviço essencial, está parado em casa, cara.
o CLT, em alguns momentos, ele está ali no home office. Ele está atendendo de alguma maneira. Ele não perdeu, em grande maioria, obviamente, houve uma grande perda de emprego no Brasil, mas não foram todos os nossos públicos que perderam emprego. Então, eu preciso ir em pessoas que têm capacidade de pagamento. Putz, Rafa, mas assim você reduz muito o teu ticket médio. Tá, mas eu ganho na escala. Entende, Rafa? E hoje o CLT, se o cara fica internado por Covid, se o cara fica 2 meses parado, porque tá ele fudido. vai para o INSS. E o cara que ganha 20 mil na carteira, 15 mil, 10 mil na carteira, concorda comigo que ele vai perder renda se ele for para o INSS? A renda dele vai lá para 4.500, 5 mil? Isso porque algumas empresas, às vezes, até mantêm a pessoa por um período. 1 mês, 2 meses, com salário integral, 3 meses. Mas e se esse cara permanecer por mais tempo? Entende, Rafa? Então, hoje o CLT tem capacidade de pagamento. Eu reduzo o meu ticket médio, mas eu ganho no meu volume, na escala. Então, eu preciso ir nesse público agora. Então, eu tenho focado um pouco nisso e estou tendo sucesso. As pessoas precisam se preocupar hoje, não somente com classe A, que pode pagar um seguro de 3 mil reais por mês, 5 mil reais por mês ou 1.000 reais por mês. Eu preciso me preocupar também com o público B, C e D, Rafa, que pode pagar 300 reais no seguro de vida, 400 reais no seguro de vida, 500 reais no seguro de vida. Esse público também tem filho, esse público também tem necessidades, e esse público sofre muito mais impacto, concorda, Rafinha? Do que se uma pessoa que tem uma renda lá de 100 mil e ela consegue se manter porque ela tem uma reserva lá de 10 milhões na conta que vai poder mantê-la financeiramente por um bom período. Faz sentido, Rafa. Faz muito sentido. Agora, o CLT, aquele cara do dia a dia que está trabalhando pra caralho, essa galera que tem esse público CLT, que tem renda de 10 mil, muitos deles não têm uma reserva financeira adequada para se manter por um período de um ano, 2 anos, sem renda. Eu preciso ajudar essas pessoas. Porque a maioria dessas pessoas levanta o dedo e fala: mas eu já tenho um seguro do banco. Mas eu já tenho um seguro da empresa. Mas esse seguro que eu tenho, eu pago 50 reais. Esse seguro te atende? A pessoa fala: não. Eu falei: pois é, vamos conversar de forma mais adequada a uma necessidade que hoje você tem, que você enxerga, porém ela não está atendida hoje, Rafa. Eu sempre falo que a calculadora é o melhor amigo do bancário. É a melhor amiga do bancário. Eu vejo um monte de gente que não é de calculadora. Normalmente, essas coberturas de empresa privada é 30 mil reais. Pega 30 mil, fala assim, ó, o Rafa, ó, olha eu contestando o Rafa, não estou contestando não, tá? Estou só aprimorando a tese que ele trouxe. Ele perguntou assim, isso aqui te atende? Não faz essa pergunta, não. Seja rápido, porque você vai saber a cobertura dele e a renda dele. Você pega 30 mil e divide por 5 mil reais, dá 6 meses. A pergunta que você devolve para o cliente é assim: você tem consciência hoje que essa apólice só garante 6 meses a tua família em caso da sua ausência? Você já tomou consciência sobre isso? Isso, 6 meses de salário, atende a sua família? Olha a diferença. Tu fazendo uma pergunta mais abstrata, a abordagem do Rafa ela é linda. Eu tô falando que a minha é cirúrgica. Entendeu? Eu tô trazendo um pouco mais de frieza, mas essa especificidade faz o cara ter choque de realidade. É verdade, caraca, 30 mil dividido pela minha renda são 6 meses. 6 meses é muito pouco. 6 meses a minha esposa não arruma um emprego. O meu esposo não arruma um emprego para compor essa renda. O meu filho tem 14 anos. Ele não tem como trabalhar ainda. Falta 4 anos para 18. Aí a pessoa... Vocês têm que aprender persuasão. Você usar especificidade. Você ser detalhista na sua abordagem.
te gera maior capacidade de venda. Por quê? Você dá clareza para o outro de visualização do que está acontecendo. As coberturas são engessadas. Vocês têm que saber mexer nessas nuances. E eu sempre falo, venda é emoção. Quando o cara vê ali, sob risco, de saber que em 6 meses aquela grana esgota, ele vai estar mais apto, né, Rafa, a te ouvir. Não, é ótimo. A venda, a decisão de compra, ela é emocional. Mas eu preciso fazer com que o cliente sinta lógica naquilo que eu estou apresentando para ele. Precisa ter uma parte racional. Né? Não adianta eu ir numa pessoa que tem uma tendência a ser extremamente racional na tomada de decisão e tentar mexer só no emocional. Tá, mas e seu filho? E sua esposa? Como é que eles vão ficar? Não, eu preciso fazer conta, meu amigo. Né? Tem um público muito certeiro ali, que é um engenheiro, por exemplo, às vezes advogado, que quer ler tudo, o engenheiro que quer fazer conta, o contador, né? Diferente, às vezes, de um público como um médico que fala, cara, eu posso fazer R$1.000 por mês aí, ver o que você acha melhor. Ponto. Né? Existem públicos que você precisa ter uma pegada mais racional, mas a decisão de compra dele vai ser emocional. Todo mundo tem um ponto fraco. Eu, como consultor, preciso pensar em coisas que o meu cliente não quer pensar, e não só não quer pensar, às vezes ele não quer enxergar, ele não quer tocar naquele assunto. Mas esse tipo de assunto que a gente fala às vezes sobre seguro, sobre proteção financeira, planejamento, sucessão empresarial ou sucessão patrimonial, etc., esse tipo de assunto, em algum momento eu preciso tocar. Só que é melhor eu tocar agora, enquanto todos têm saúde, enquanto todos podem pagar. Porque depois que acontece um sinistro, às vezes você já não tem mais condição e não tem mais saúde para fazer. E depois que a pessoa perde o emprego e se garante naquele seguro da empresa, quando vai querer fazer um seguro novamente individual fora do mercado, né, no mercado, acaba ficando bem mais caro. Claro, imagina eu, Rafa, trabalho há 25 anos numa empresa, desde os meus 20 anos de idade. Eu sempre tive um seguro da empresa. Agora, aos 45 anos de idade, resolvo fazer um seguro de vida individual para mim numa seguradora. Claro que vai ficar mais caro o meu seguro de vida. Eu estou com 45 anos de idade. Eu não estou mais com 25. Entende? Rafa, Então, esse senso de urgência hoje... Só um segundinho, Rafinha. Esse senso de urgência hoje, a gente está conseguindo trazer para pessoas mais novas e mais educadas hoje financeiramente. Às vezes você conversa com pessoas com 25 anos que têm um nível de mentalidade educacional de forma financeira mais inteligentes financeiramente do que pessoas com 50 anos que às vezes estão no auge financeiro das suas decisões, entendeu? No auge financeiro da sua carreira, né? Você falou um negócio muito interessante, que a tua missão como consultor, como especialista, é identificar na pessoa, entre várias coisas, qual é o ponto fraco. Quando a gente fala ponto fraco, é o ponto que mexe fortemente com a emoção. Lembrando que estamos aqui afirmando, a neurociência já explicou que vendas é emoção. Né? Ele observa se tem escrito mãe, se tem escrito amor, se tem um desenho na tatuagem de uma mãe com uma criancinha. Se quando... Meu celular está aqui, né? Mas não tem nem outro celular aqui. Quando a pessoa vai ser atendida, ela coloca tudo na mesa. Aí o celular, a luz está ligada, você viu a foto dela com alguém, com uma mãe, com um pai. A gente tem que ser, né, Rafa? A nossa missão como consultores financeiros, nós temos que ser observadores ao que o cliente fala e o que ele não fala, o que o corpo fala, para você, a partir disso, identificar esses padrões, porque o Rafa, por exemplo, usou um exemplo aqui de profissões que são mais analíticas. Né? Advogado, engenheiro, matemático, contador. Mas, na sociedade, os seres humanos, ou eles são visuais, ou são pessoas mais auditivas, ou são mais sinestésicas. Tá comprovado isso pela ciência, tá, gente? E esse fator de observação que o Guizon trouxe aqui, que eu achei muito interessante,
você pode tirar algum desses elementos para, na comunicação com aquele teu cliente, tu ter maior capacidade de conexão. Porque eu vou lembrar da primeira frase. Sejamos advogado do nosso cliente, da família do nosso cliente. E se a gente identificou pontos de conexão com ele, muitas vezes, quando não, gente, família não é ponto de conexão, você ganha velocidade na atenção e, quiçá, na conversão de uma venda, como a de seguros, por exemplo. Faz sentido, Rafa? Claro, faz sentido. E uma das coisas que eu hoje aprendi depois desses anos trabalhando, Rafa, esse ano tem sido um ano de não só aprendizado para mim de verdade, como tem sido um ano de muito desafio interno, né? De superação, né? É um ano que eu pensei na minha carreira, cara, ou eu sigo para um outro caminho, ou eu sigo fazendo o que eu gosto. E eu gosto do que eu faço. Eu gosto de fazer isso. É uma adrenalina que às vezes te dá, porque você não tem aquela certeza. A decisão está na mão do teu cliente, cara. Não está na sua mão. Cabe a você ajudar o teu cliente dando opções razoáveis e o que é melhor para ele, né? Agora, a decisão sempre vai ser do teu cliente. E aí uma das coisas que eu sempre comento com o pessoal na empresa é, às vezes a gente precisa se tornar recomendável. Eu não sou um campeão de pedir recomendações, mas eu sou um cara que recebe muita recomendação espontânea. Hoje, acabei de receber aqui, 6 horas e 6 minutos. Boa tarde, Rafa Mello. Posso divulgar seu contato para amigos fazerem os planos de seguro e de investimento com você? Eu respondo o quê? Não. Não? Será que essa pessoa gostou do meu atendimento? Será que eu ajudei de alguma maneira mais uma família e essa família se sentiu tão bem protegida agora que falou, cara, o que a gente fez há 2 semanas atrás, 1 semana atrás, fez tanto sentido que eu vou recomendar ele realmente para mais pessoas. Eu estava conversando que hoje a internet trouxe muita democracia à educação financeira. Na minha opinião, a internet não foi a escola. A internet hoje é a causadora de uma melhor educação financeira do brasileiro. E é mais comum na roda de família, na roda de amigos, as pessoas falarem sobre isso, falarem sobre investimentos, falar sobre planejamento financeiro, sobre prosperidade financeira. E nessa brincadeira acontece de alguém chegar assim e falar, cara, putz, o meu gerente lá do... Vou dar um exemplo, tá? O gerente lá do... Cara, porra, fez uma carteira de investimentos para mim que, vou te falar, deu balde no meu agente autônomo lá da XP. Cara, conversei com o Rafael da MetLife. Velho, eu sou pai de família. Eu nunca pensei na ótica que ele falou comigo, cara. Porra, eu fiz um negócio lá bacana com ele. Aí, às vezes, nessa roda, tem 2 pais de família. Como assim? O que você fez lá com ele? Não, cara, eu fiz um negócio lá que, meu irmão, eu posso morrer hoje, que a Maria Luísa tá tranquila no colégio lá e eu tô de boa. E, pô, coube no meu orçamento. Caraca, como é que é isso? E aí, quando você é advogado da família do teu cliente, ele vira o advogado do Rafa. Ele defende a causa do Rafa. Ele vende o Rafa. Isso aí. Rafinha, foi muito engraçado. Um dia um cliente falou assim para mim, eu liguei para uma recomendação e ele falou, não, mas eu tenho um corretor de seguro do meu carro que ele vê tudo para mim. Aí eu falei, ele vê também o seu seguro de vida? Aí ele falou, não, mas ele vê os carros aqui da minha família. Aí eu falei, o teu corretor de carro, de seguro, ele pode fazer o seguro de vida para você, ele fez um seguro de carro para a tua família e nunca falou para você sobre a pessoa que dirige o carro, a pessoa que compra o carro, a pessoa que paga a gasolina do carro, a pessoa que faz o carro andar. Ele nunca ofertou algo que protegesse essa pessoa, que é o pilar, de repente, da tua família. Não, mas qualquer coisa eu vejo com ele. Eu falei, não tem problema. O fulano de tal, a pessoa que me recomendou ele, né, falou para mim que você realmente tinha um corretor de seguro. Mentira. A pessoa falou que você tinha um corretor de seguros mesmo. Agora, pensa o seguinte, o teu filho, ele me falou que está com 4 anos de idade. Quando eu vou ligar para uma pessoa, Rafa, eu preciso ter o que a gente chama no e-book da Black, e você estruturou isso, né? Algumas informações simples e básicas
que eu preciso, quando for ligar para algum prospect, já ter alguma informação dele prévio. E aí, nesse momento, quando eu perguntei para ele, pô, mas o seu filho já tem 4 anos de idade, o seu corretor nunca pensou em proteger o seu filho? Ele só pensa em proteger o seu carro? O que é mais importante para o senhor? Aí ele ficou meio um segundo mudo, 2 segundos no telefone. Eu falei, o senhor prefere marcar na terça ou na quarta-feira o nosso bate-papo? Aí ele falou, pode ser na quarta-feira. Eu falei, de manhã o senhor prefere no início ou mais no final da manhã? Aí ele falou, não, no final da manhã pode ser 11 horas, 11 horas. Eu marquei a visita com o cara. Mas se às vezes eu, Rafael, tiver medo de enfrentar uma objeção de um cliente, Rafa, Acabou. Eu já ouvi isso ontem. Tem gente que às vezes tem medo de ser invasivo. Mas se você que está ali atendendo o teu cliente, que vai na tua mesa, não tiver esse tipo de atitude com o teu cliente, alguém aqui fora vai ter e vai levar o seu cliente. Rafa, sabe quem não quer ser invasivo? Quem não é advogado da família do cliente. Porque se ele se coloca ali como advogado da família do cliente, ele vai falar assim. Ele vai falar, cara, mas e sua família? Eu acabei de te dar um exemplo que te traz consciência que o teu filho, daqui a 6 meses, não estuda. Você se sente confortável ao saber disso? Ó, se você se sente, tá tudo bem, tranquilo. A minha missão como consultor financeiro é trazer clareza para você sobre isso. Mas se você não sente, vai para casa e dá um beijo de boa noite no teu filho essa noite, sabendo disso, é com você. Cara, olha a transferência de pressão que você deu para esse cliente. Entendeu? A gente tem que ter... O Rafa usou a palavra boa. Tem que ter coragem. Mas antes de ter coragem, você tem que ter clareza do teu papel de advogado. Sacou? Por isso, ponto 1. Segurança no que você está fazendo. Conhecer o que você faz. Estudar. É muito comum você pegar agora, às vezes, e ir numa agência e perguntar para o gerente fala assim, qual é a carência do teu produto? Putz, cara, acho, o cara já fala, acho que é 120 dias. Caralho, meu irmão. Você tá me vendendo um negócio que não sabe sobre o teu... Cara, se você não sabe, fala, deixa eu confirmar. São 120 dias. Acabou. Você deu uma resposta. Né? Me dá um prazo para eu confirmar essa informação. Aí eu acho que são 120 dias. Galera, aí está a riqueza da CPA 30. Quando você reserva 30 minutos do seu dia para, entre várias coisas, ter lido minimamente o panfleto, as características... É porque é aquilo, né? Eu não estou aqui falando que característica vende. Características clarificam a venda. O que vende é o que a gente falou até agora, né? Agora, minimamente tem que ter as características e benefícios do teu produto, que na hora que o cliente trouxer uma objeção ou trouxer mais interesse, é onde você vai ir com tudo. E aí que está o valor da CPA 30. É aí que vocês têm que fazer a CPA 30 de vocês. E de verdade, não tem CPA 10, não tem CPA 20, não tem CEA, não tem Ancor, não tem CFP, não tem CFA que ensine a vender. Prometemos 3 dicas e demos as 3 dicas. Então, Rafa, mega obrigado. O Rafa é o mentor que dá não apenas conteúdo, dá apoio para os mentorados da Black. Não sei se todos ficaram sabendo, agora a Black tem a imersão Black, que fica aberta o ano todo, que não é a mentoria, mas tem acesso, por exemplo, às imersões de seguro e consórcio, de investimento. É o Rafa que é o professor dessas imersões. Então, a gente trouxe pelo menos um pouquinho, né, para a galera gratuitamente de como funciona a Black. E quem quiser saber informações da imersão, pode chamar a nossa equipe aqui. A gente agenda a sua entrevista. Lembrando que a Black Bankers, ninguém mais entra sem ser via entrevista. É o nosso vamos lá, modelo de qualidade de 2021. A gente qualifica quem entra. E lembrando que não tem vaga na mentoria. Mas se a imersão te interessar, se estiver precisando aí no banco de um apoio, de crescer e querer imersões de conteúdos nossos da Black, os nossos treinamentos agora vão estar abertos o ano todo. Rafa, obrigado. Obrigado, junto. Rafa. Obrigado por essas 1 hora riquíssimas aqui. Foram 3 dicas que eu tenho certeza que a galera hoje já tem público, argumento e potencial para
bater a meta. O que a gente pode falar é sobre as 3 dicas. A primeira você deu, eu lembro, sobre o advogado. Gente, a segunda dica que eu sugiro para vocês é escolha um nicho de mercado, atue nesse nicho de mercado e estude o nicho de mercado que você vai estudar, ou você vai atuar, perdão, tá? Esse nicho de mercado que você vai atuar, é importante você ter os argumentos ali, tá? Então, se eu for atuar, por exemplo, com empresários do ramo farmacêutico, rede de farmácia, empresários do ramo de culinária, restaurante, são empresários, porém com necessidades diferentes. O Rafa hoje tem um negócio que é de ensino à distância. Hoje o Rafa consegue atingir uma pessoa no Japão. Se o cara estiver passando férias no Japão, ele consegue fazer as aulas do Rafa, mas ele não consegue almoçar num restaurante do Zé da Esquina aqui. Então, são empresários de ramos diferentes. Estude o ramo do seu... E outra dica é CPA 30, né, Rafa? Cara, pense fora das 4 linhas ali, jogue fora das 4 linhas, né? Eu digo sempre volume protege, de fato, e isso sempre é uma batata, mas quanto mais experiente você vai se tornando, mais o teu índice de assertividade vai ficando melhor e talvez, às vezes, você vai conseguindo converter isso de uma forma mais apurada, né, Rafa? É isso aí. Pessoal, muito obrigado. A nossa intenção aqui é revolucionar a carreira de qualquer bancário em 3 meses e elevar o nível dos profissionais do nosso mercado.